aqui. Como foi esses pormenores, né? Como foi que se deu essa questão de Angico? Muita gente, vou só introduzir aqui, muita gente fala que ele foi envenenado. Coisa demais. Fala que ele não morreu. Fala que ele não morreu, que ele tinha um sósia. Um sósia. Fala que ele tinha um sósia, como Vera Lúcia falou aí, que ele deixou... Ele estava cansado. Que ele estava cansado, eu concordo. Que ele. Inclusive, quero que o senhor fale também da conversa de Dona Maria Bonita ali com Dadá. Com Sila. Com Sila, né? E vamos lá, vamos introduzir aí. Como foi que começou essa questão de Angicos? Lampião esteve em Angicos algumas vezes, né? Essa não foi a primeira vez que ele tinha estado em Angico. No mínimo, umas 3 vezes ele esteve em Angico. Aquela região ali, ele tinha uma rede de coiteiros muito forte, certo? E ele se sentia muito bem ali em Angico. Apesar de que cangaceiros como Curisco, por exemplo, não gostava, que ele dizia que ali só tinha uma saída. Seria um buraco de garrafa que só tem uma saída e ali seria uma cova de cangaceiro, uma cova de... Mas Lampião confiava nos seus protetores daquela região e se sentia bem ali em Angico. Ficava tranquilo, relaxava. Ele já tinha ido várias vezes lá, né? Ele já tinha ido umas 2 ou 3 vezes lá. Tinha ficado lá, acampado lá em Angico algumas vezes. E ele já estava lá, 3, 4 dias que ele estava lá. Por que Lampião estava lá dessa vez? Fala-se que ele tinha pedido a reunião de todos os subgrupos dele. Outra coisa que a gente nem falou, foi essa questão dos subgrupos. A gente fala. Pronto, vamos antes de adentrar aqui o Angico, dar uma pincelada só nessa questão que ele revolucionou também. Foi dividir o grupo dele, principalmente quando estava muito grande, em subgrupos, certo? Eleger um comandante para cada subgrupo e delimitar uma região de atuação para cada um ficar, certo? Que muita gente junta chama... Não dava toda hora. Não dava. Já pensou você um grupo de 100 homens andando dentro da Caatinga? Para alimentar. E a logística? A logística daquilo. Para isso. Problemas de relacionamento que devia ter. Você já era muito inteligente. Você já imaginou? Acho que surgiu esse problema, né? E ele disse... Vou separar aqui enquanto é tempo. Porque problema de relacionamento, mulheres, bebida... questão de relacionamento que a gente sabe, o cara ali dia e noite, entra dia, sai dia, tudo ali junto, aquele negócio, aqueles homens, né? Todo brutos, homens... Convivência gera confusão. Homens difíceis, de temperamento, né? De difícil. É muito difícil para você lidar com um comandante só tomar conta dessa cabroeira todinha. Muito complicado. Aí ele resolveu o quê? Dividir e delegou poderes para um determinado indivíduo. Você toma conta de tal região, o que você fizer aí é seu, você resolve. Quando eu precisar reunir, mando o mensageiro e a gente reúne para determinadas ações pontuais, quando assim for necessário, certo? Ele foi o único que teve essa capacidade de fazer isso, né? E nesse dia em Angico ele mandou o bilhete para vários subgrupos querendo se reunir em Angico. Já estava lá o grupo de Zé Sereno. Curisco era para ter ido, mas não chegou. Ficou do outro lado do São Francisco, não chegou a tempo. E outros grupos que iam chegando, que eram para chegar. Dizem que ele, inclusive isso é depoimento até de cangaceiro, como o caso de Candeeiro, um cangaceiro que morreu agora em 1998. Foi entrevistado por vários pesquisadores, dizia que ele tinha reunido o grupo para dizer que ia embora para Minas. A perseguição estava muito intensa. Ele, como falou Vera, aí, ele realmente já estava cansado. Um homem de 40 anos, já, a idade para um cangaceiro, idade avançadíssima já, porque aquele ritmo de vida... A cada ano você envelhecia 5 a cada ano. E ele deveria estar bem cansado. Tanto é que nos últimos tempos ele estava fugindo de combate. Porque combate consumia arma, consumia munição,
exigia deslocamento, ele estava mais em coitos seguros do que procurando fazer assalto, porque já estava com um dinheiro razoável, né? Um patrimônio razoável, e dizem que ele ia reunir todos os subgrupos para anunciar que quem quisesse acompanhar ele, acompanhasse, quem não quisesse, ficasse. Que ele ia embora para aventurar alguma coisa em Minas, numa terra nova. Fala-se isso. Outros dizem que ele reunia esse pessoal para dar uma lição em Zé Rufino, que estaria passando de pato a ganso, que ele, no linguajar popular, né? Ele estava querendo ser mais do que deveria ser. E coisa que eu não acredito. Eu fico com essa tese, essa primeira tese, inclusive porque, segundo os cangaceiros remanescentes que deram entrevista, foi dito por ele. Então não tem por que eu duvidar, né? Essa afirmativa. Mas, simplificando, ele estava lá, esses grupos estavam chegando, e alguns chegaram e outros não, né? Tinha na grota cerca de 40 homens dele, aproximadamente. A grota de Angico é um leito de um riacho temporário, certo? E fica numa baixa, né? Cercado por 2 serrotes, assim. Lá e ele no leito do riacho, uma baixa. E quando chove, passa quando chove muito. Muito, né? Quando chove muito. E ele estava lá, acampado. Tinha o coiteiro dele naquela região ali, naquela localidade, era um coiteiro chamado Pedro de Cândida, certo? Era um cara que ele confiava e que levava os mantimentos para ele, que ele precisava, tal. E tinha outro coiteiro, que era coiteiro, no caso, coiteiro de Curisco, chamado Joca Bernardo. Esse coiteiro vendia queijo e tinha umas encomendas do juiz de Pão de Açúcar para ele. Ele tinha uma quantidade grande de queijo lá e as encomendas do juiz. E Pedro chegou lá querendo levar os queijos para comprar de qualquer jeito. Ele queria levar e foi uma confusão danada, terminou levando os queijos. Pagou, mas levou os queijos que estavam encomendando. E Joca se chateou com esse negócio dos queijos e já estava meio chateado com Pedro, porque sabia que ele era coiteiro de Lampião, tal. E eu acho que uma ciumeirazinha aí, o negócio. E desconfiou, não sabia exatamente, não tinha certeza para que Pedro estava levando esse queijo, mas desconfiou. Que devia ter cangaceiro por perto, que não ia levar uma quantidade grande daquela de queijo para ele. E ele não vendia queijo, para que ele queria aquela quantidade de queijo grande? Na verdade era para Lampião, né? E essa informação Joca passou para o sargento Aniceto, e o sargento Aniceto disse: quem é que tá aí? Lampião tá aí? Quem tá aí? Não sei. Eu não sei se Lampião tá, mas eu sei que tem gente grande. Agora, Pedro sabe. Pedro sabe quem é que tá aí. E tem gente grande aí. Aí o sargento vai para Piranhas, cidade de Piranhas, fica próximo, que era o entreposto, né? Ali da cidade que tinha a estação ferroviária, que embarque e desembarque de mercadorias e cargas, aí à margem do São Francisco, e passa o telégrafo, né, para o tenente João Bezerra, que estava em Delmiro Gouveia, que chamava-se Pera de Delmiro, estava em Delmiro Gouveia. Aí ele manda o telegrama: boi no pasto, venha urgente. O tenente vem embora. Tava o tenente e tava, se eu não me engano, tinha 2 tropas, a do tenente João Bezerra e a do Antônio Ferreira de Melo, o aspirante Antônio Ferreira de Melo. Ele desocupa um caminhão que vinha com mercadorias para Piranha, o pessoal descarrega o caminhão, ele bota a tropa em cima do caminhão e vem para Piranhas. E sabendo dessa informação, que realmente tinha cangaceiro na área e que Pedro sabia o paradeiro dos cangaceiros, vão até a casa de Pedro, reúne a tropa, né? E prepara para sair, isso à noite.
na noite da quarta-feira. O ataque foi ao amanhecer da quinta. Reúne a tropa em 2 canoas. Eles juntam 2 canoas grandes, né? Que eram canoas que levava mercadoria, transporte de mercadoria no São Francisco, de uma cidade para outra, eram canoas enormes. Eles juntam 2, amarram e chama ajoujá, que ele chamava ajoujá, que ele botava uns paus atravessando e amarrava de corda e juntava as 2 e fazia uma embarcação só. Bota a tropa na canoa e desce o São Francisco em direção à entrada da grota lá, né? Chegando lá, destaca 2 policiais para ir até Entremontes, que ficava um pouco mais à frente, para trazer Pedro de Cândido, né? Trazer Pedro de Cândido, que é um homem que sabia dizer para onde é que estava, onde é que não estava e quem é que estava. Os soldados chegam lá na casa de Pedro, já à noite, já 8, 9 horas da noite, já por aí. Acorda Pedro, o tenente disse que você fosse, que ele quer falar com você ali. Vamos. Aí Pedro disse, não posso ir porque minha mulher está de resguardo e eu não tenho como ir. Diga a ele que eu não posso ir não, que eu não posso me ausentar, deixar ela só. Aí o soldado volta. Quando os soldados voltam, o tenente quer comer o soldado vivo. Aí eu mandei você trazer o homem, rapaz. Como é que vocês deixam o homem lá e não traz o homem? Essa altura já botou o negócio a perder, ele já pode ter ido avisar. Foi um risco a operação grande, né? Foi. Podia ter colocado... Se eles correndo ali... Pronto, desaparecido já era. Nada daquilo tinha acontecido. Nada daquilo teria acontecido. Mas só que ele ficou. Aí o tenente destacou mais 2, traga. Eu mandei buscar. Aí os caras vão lá e disseram, bora. O tenente disse que é pra você ir, não interessa como não. Vamos, ajeita aí, vamos. Aí Pedro viu que o negócio tava engrossando, aí teve que ir, né? Aí chegou lá, e quando chegou lá, apertaram, né? Aí o sargento Aniceto disse que já tava no álcool, já tinha tomado uma lapada boa. Eles tomaram muita cachaça, não foi? Tomaram. Muita, assim, tomaram, né? Muita não a ponto de ficar bêbado às quedas, não, mas o uso do álcool era... Naquele momento ali, todo mundo já sabia que... Até aí não sabia, não. Sabia que ia de alguma operação para algum mas não sabia que era para pegar Lampião. Não sabia não. Aí apertaram o Pedro, né? Bora, Pedro. Empurraram a ponta do punhal aqui logo na costela dele. Quando o punhal cedeu, ele viu que o negócio ia pegar. Ou você fala ou vai morrer aqui. O sargento botou logo o revólver na boca dele. Bora, vai falar ou vai morrer? Aí ele viu que o negócio era sério, que os caras realmente iam fazer uma desgraça com ele ali. Aí ele disse, não, tudo bem, Lampião tá aí e eu não vou morrer por conta de cangaceiro, não. Aí foi na casa do irmão dele, no caso da mãe de Pedro de Cândido, que era afastada assim um pouco ao lado, alguma distância razoável. Trouxe o irmão dele, que era Durval, que era um garoto de 18 anos, que nos dias que antecederam o ataque de Angico, eles estavam diariamente na grota, né? Levando mantimentos. Durval que levava mantimentos. Durval e Pedro. Os dois, levavam melancia, levavam o quê? Levavam comida, carne. Inclusive uma máquina de costura, tinha uma máquina de costura lá, que Lampião pediu para fazer uns bordados, negócios, que Lampião mesmo fazia, né? Trabalhava em couro muito bem, desde a época que foi jovem, que foi... Almocreve, ele fazia peças de couro, fazia arreio de cavalo, sério, esse negócio, ele trabalhava muito bem com esse tipo de coisa. E tinha essa máquina de costura, né? E tava lá no acampamento. E aí eles conduzem as 3 volantes, né? Do tenente João Bezerra, do sargento Aniceto e a do aspirante Francisco Ferreira de Melo. Cerca de 50 homens. 50 homens. E pegam a trilha e vão adentrando a grota. Na madrugada já, né?
Mas nesse momento, como foi o momento que o tenente disse pra galera que ia pegar Lampião? O que aconteceu? Sim, aí na hora da subida ele deve ter falado nessa hora da subida aí, né? Que tem a lenda que eles tomaram cachaça com pólvora. Isso é verdade? Diz que é verdade. Falam, pra dar coragem? Pra dar coragem, diz que Porque eu vi o depoimento daquele cabo... Diz que é verdade. Cabo, como é o nome dele? Panta, e ele dizendo que tinha muita gente com medo. Não tenha dúvida, meu amigo. Não tenha dúvida. Você não tem... Diante de tantos revés... Disse que tinha soldado novo, se tremendo todinho. Soldado novo, pessoal novo, pessoal faixa etária nova, né? E muitos ali nunca tinham entrado numa briga com o Lampião e sabia da fama, né? E diante dos reveses que a polícia... Aqueles 3 confrontos que você falou. A polícia vinha tendo, né? Toda vez morria 8, 10, né? Morria de muita gente. E todo mundo sabia da astúcia e da sagacidade de Lampião, né? Todo mundo sabia, ia com ele. Quem ia brigar com ele... ele tava preparado. Quem ia brigar com ele já ia com a pulga atrás da orelha, né? Já ia sabendo que a probabilidade de morrer era... alta. A fama também que ele tinha, né? Ele criou essa imagem, né? De invencibilidade, né? Que e ele trabalhava isso muito bem. A gente nem falou das fotos, né? Das fotos. Tem aqui. Fotos. Vou botar aqui vamos concluir aqui, Angico, né? Mas pode falar Angico em detalhe, que eu não tenho tempo para acabar aqui, não. Então, vamos lá. Vamos terminar o Angico e depois a gente fala das fotos. Mas pode contar Angico em detalhe aí, viu? Pronto. Não esconda nada, não. Vamos me esmiuçando aqui. O que eu for lembrando aqui, eu vou dizendo. Aí eu vou dizendo as mentiras que o povo... Pronto. Pra saber se é verdade. Essa questão da cachaça com pólvora, fala-se que sim. E que tinha muita gente se tinha com medo. Com medo. Quase que saía, né? Quase que saía. Mas era por aí mesmo. Era por aí mesmo. Tinha. Mas... porque sabiam, né? Que a parada com o Lampião era diferente. Era dobrada. Era dobrada. O negócio não era fácil, não. Mas foram. E o cerco, quando eles chegam lá, tem um lugar... um altozinho que antecede a descida para o acampamento, chamado lá Alto das Perdidas, que fica Isso era que hora, mais ou menos, que eles... Rapaz, quando eles chegaram aí, o combate se dá ao início dos primeiros raios, né? Entendi. Eu digo que, como era uma época, diz que teve umas garoas durante a noite, né? Devia ter aquela região tem uma névoazinha de manhã. Eu acho que ainda estava meio escuro. Eu acredito que antes de 5 horas, quando eles chegaram aí. Antes de 5 horas da manhã. Isso Duval e os caras vieram junto. Também vieram junto para apontar os locais, né? para apontar onde é que Lampião estava. E avisados, né? Se vocês nos colocar em tocaia de Lampião, os primeiros que morrem são vocês. Ah, porque tinha esse negócio de... eles tinham medo de eles levarem... Ele já tinha feito outras vezes, né? Naquela fazenda que o senhor falou, né? Exato. Já. Tá até anotei o nome aqui. Eles iam cismado com Durval e com Pedro, né? Na fazenda Maranduba, né? Exato. Que ele fez a tocar pra volante, né? Exatamente. Ele arquitetou e aí deixou entrar. Aí o tenente disse assim, rapaz, se ele tá entregando, pode ser que seja uma armadilha. Pode ser que tenha uma armadilha, né? E eles tinham medo de uma possível armadilha, né? De ter combinado alguma coisa com o Lampião e dizer, se você for pego, faça isso, leve para tal canto. Mas não, na verdade não tinha. E ele apontou onde é que estava a tolda de Lampião, apontou os principais ali naquele silêncio, né? Tal. E o tenente começou a distribuir o pessoal. Ele iria na linha de frente aqui, no local direto onde estava a tolda de Lampião. O aspirante ia por um lado e o sargento iria na retaguarda. Na retaguarda. Então ele fez o cerco. Tentou fazer. Mas esse era o plano. Era o plano. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam no leito do riacho, ou atravessando, ou tentando atravessar, tinha o cangaceiro amoroso, saiu para pegar água para fazer o café. Num poçozinho chamado Poço do Tamanduá, que fica a uns 30, 40, 50 metros do local onde o pessoal estava. E o cangaceiro ficou tão perto do volante que o volante disse, ponto, ou eu atiro nele, ele vai pisar em mim, porque estava quase em cima. Quando o cangaceiro encostou
o fuzil num canto e baixou para pegar a água, o volante disparou. Primeiro disparo de Angico, na Grota de Angico. Tinha uns dormindo, uns acordados, né? Grande parte dormindo, outros se acordando. E após esse primeiro disparo, o mundo fechou, né? Acabou o pandemônio, virou o pandemônio. Porque um tiro ali e houve 2 tiros. Ele errou os 2 tiros, rapaz, no cangaceiro. Errou os 2 tiros? Errou os 2 tiros de perto de cima. Acho que o medo, né? Eu só atribuo ao medo. Porque não tinha como ele errar. Pela distância que ele disse que o cabo tava, não tinha como ele errar o tiro. Ele errou os 2 tiros. Mas aí a coisa saiu meio errada. Quem era verdade que o tenente tinha dito que ele que ia tirar a primeira? Exatamente. Da determinação era o primeiro tiro ser dele. Que ele queria garantir logo em cima do Lampião, né? Entendi. Aí com esse tiro, pronto, botou tudo a perder. Por pouco não bota a empreitada totalmente a perder. Não botou porque eles já estavam, de certa forma, bem posicionados, já sabiam onde o Lampião estava. A gente esqueceu de falar das metralhadoras. Sim, cada um tinha, que era novidade. Era novidade no combate, né? Segundo informações, tinham 3 metralhadoras no local. No caso, cada um que foi na direção ficou com uma metralhadora. Só que o que era para fechar a retaguarda não conseguiu fechar. Não conseguiu chegar a tempo, tendo em vista esse tiro fora de tempo. Sim. Entendi. O cerco não se fechou. O cerco não foi fechado. Tá entendendo? Mas mesmo assim, devido ao que eu atribuo a grande derrota de Lampião nesse dia, foi o fator surpresa, né? Pegou ele totalmente desprotegido, sem esperar. Tanto é que ele realmente não deu um tiro. Morreu sem dar um tiro. Não deu tempo. E essa é a grande dúvida de todo mundo, né? Que todo mundo diz assim, como é que um cara experiente como Lampião... São os mistérios de Angico. Não deu um disparo. Exatamente. Aí tem alguma coisa que... Olha, na minha cabeça, eu atribuo o quê? Ao acaso, ao cansaço, ao relaxamento do momento, a confiança no coiteiro e naquela localidade que ele tinha. Ele baixou a guarda. E chegou o dia. Mais cedo ou mais tarde, numa circunstância ou noutra, ele iria tombar. Porque não teria como. O pessoal fala que o governo Getúlio Vargas queria... Determinou. O presidente determinou o fim do cangaço. Mas não foi, né? Porque o tenente se empenhou bastante, né? E aproveitou a oportunidade de pegá-lo, né? E, na verdade, todo mundo queria pegar Lampião, né? Todo mundo queria. Grande troféu. Era o troféu máximo, né? Pra carreira, né? E eu atribuo a isso, ao fator surpresa. Ele foi pego de surpresa, ele baixou a guarda, ele confiou demais. Ele estava cansado, como Vera falou. Eu acredito que sim, ele estava muito cansado. Não que ele tenha se deixado pegar. Não, isso aí de forma alguma, que ele não era suicida, né? Queria viver. Mas que ele estava cansado, eu acredito que sim. E teve essa conversa antes, na noite anterior, né? Que antecede de Dona Maria com Sila? Sila. Sim, que Sila teria dito que viu luzes. Viu vagalume. Aí, que Dona Maria disse que não foi, ela deve ter visto algum vagalume, alguma coisa, mas não foi a polícia que ela viu. Não foi. Da Grota de Angico não dá pra ver nada. E o tenente não ia deixar acender. Claro, eles subiram no maior silêncio, no maior cuidado do mundo. Devagarinho, eles tiveram a noite quase toda pra andar 800 metros. E ela tava conversando realmente que queria deixar essa vida. Tava cansada também, reclamando de Lampião. Morre todo mundo e esse cego não morre. Ele era cego mesmo? Ele era cego, olho direito. Só tinha um olho de muito tempo já. Muito tempo já, muito né? Tempo, O olho direito dele era totalmente zero. E a que atribui esse segredo? Foi o Mas ele tinha um glaucoma, desde muito novo. E isso aí dizem que houve essa questão do espinho também, que realmente bateu no olho dele. E não teve tratamento, não teve nada, e foi agravando até ele perder a visão, né? Do olho. E Dona Maria tava reclamando. Ela reclamava, que ele morresse. Ela cansada também, desabafando, né? Da boca pra fora, né? Mas desabafando. Ela devia estar também já cansada daquele corre-corre, né?
aquela vida incômoda, vida difícil, né? De estar fugindo, de estar sem ter um canto para dormir, dormindo em cima de pedra, dormindo no chão, dormindo... É uma vida desgraçada. Tudo dependendo dos coiteiros. Né? Tudo é uma vida muito ruim. Isso aí é unanimidade em todos os ex-cangaceiros, em todas as cangaceiras, dizer que era uma ilusão. O cangaço era uma ilusão. Depois que se entrava, que se via que era uma vida de desgraça. Você andar o tempo todo fugindo, o tempo todo com medo, sem poder confiar em ninguém, desconfiando da própria sombra, sem ter um canto, sem poder criar um filho, sem ter um conforto para deitar, para dormir, dormindo no chão o tempo todo, levando chuva, secando no sol. Era uma vida que realmente não tinha futuro nenhum, né? Só quem não podia sair de jeito nenhum, como era o caso dos cangaceiros que cometiam crime, era procurado pela justiça, era procurado pela polícia, não tinha como abandonar essa vida mais. Tinha que prosseguir mesmo até morrer. E aí realmente o povo disse que ele reuniu ali pra sair. Pra dar a notícia que iria sair. Aí tem gente que teve, acho que eu vi até entrevista com um cangaceiro dizendo que ele não ia fazer isso, que ele jamais abandonaria. Eu fico com o depoimento das pessoas que estavam lá. Que ele iria pra Minas. Pra Minas. Exato. Pra relaxar um pouco. Porque tava difícil pra ele. E que Dona Maria já ficava buzinando. Exato. O cerco pra ele, eu acho que ele observava isso, por ser um cara inteligente, extremamente inteligente, como ele realmente era. Ele observava isso, que o cerco tava cada vez fechando mais em cima dele. Tava difícil. Pra onde ele ia era bala, pra onde ele ia era polícia, pra onde ele ia era perseguição. E Pernambuco não dava mais pra ele voltar. Sergipe, daqui a pouco Zé Ronildo de Carvalho não era mais o governador, vinha outro e ia ter perseguição pra ele. Todo canto na Bahia era perseguido, todo canto era perseguido. Tava difícil pra ele. As estradas já surgindo no sertão, abrindo estrada de ferro, abrindo estrada de rodagem, chegando a comunicação melhorando, a tecnologia chegando. O mundo estava mudando. O mundo evoluindo, né? Tudo isso eu acho que ele via. Tanto é que ele, no começo, logo combateu muito estrada de ferro. Dar surri em trabalhador de estrada de ferro, botar os caras pra correr, fazer de tudo para evitar que a estrada de ferro saísse. Porque ele sabia que estrada de ferro era progresso. E progresso para ele não interessava. Porque era facilidade no transporte de volante, era facilidade no deslocamento e era perseguição para ele. E ele observava... Ele via isso tudo. Ele via isso tudo. Sabia isso tudo. E o antecessor dele tinha também saído, que ela tinha falado, fulano, como é o nome do antecessor dele? Seu Pereira? Seu Pereira, como seu Pereira, que foi lá pra fazenda de Exatamente, Goiás. se deu bem, ficou pra lá. Tal. Se deu bem. Pelo menos foi viver uma vida normal, como uma pessoa normal, né? Não foi preso nem nada. Mas aí tem-se alguma coisa do momento em que Lampião foi abatido, assim, o que se imagina que aconteceu ali? Por exemplo, os tiros que pegou nele? Tem. Na verdade, não houve necrópsia dos corpos, né? Os corpos ficaram na Grota de Angico. Os 11 corpos ficaram lá por dias. As cabeças foram levadas, né? Como tem aquelas várias imagens das cabeças, foram levadas para Piranhas. E, posteriormente, agora... há pouco tempo atrás, um pesquisador aqui do Rio Grande do Norte, Ivanildo Silveira, um grande amigo, fez um estudo muito bem feito. Ele é promotor de justiça, tal, e é um grande pesquisador do cangaço. Tem um acervo de foto fantástico, tudo, e é curioso e é danado. E ele foi foi até o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, onde estão os despojos de Lampião, os originais, que estavam com ele, né? Tá o punhal, tá a cartucheira de ombro que ele usava, era o único que usava, e a cartucheira de cintura, o chapéu, e tem mais algumas coisas. O punhal, né? O punhal. No caso, o punhal tem a marca de um tiro na bainha do punhal, que danificou a bainha, que segundo Ivanildo, pelo levantamento que ele fez, foram 3 tiros. Diferentemente do que diz agora o pesquisador Frederico, pernambucano, que atribui apenas um tiro mortal, que Lampião só levou um tiro, dado pelo soldado Sandes. Ele diz que só chegou o corpo dele a ser alvejado por um disparo. Ele diz. O Frederico, sim. Ivanildo defende que foram 3. Ivanildo e a maioria, né? Essa tese do professor
Frederico está sendo muito contestada. E por quê? Porque tem a marca do tiro que ele levou no ventre, no punhal, quebrou uma parte do punhal. Tem na cartucheira de ombro, que ela pegava aqui por trás do pescoço, vinha aqui na frente e amarrava aqui por trás. E na cintura. Tem uma marca, entrada e a saída do projétil, aqui à altura do peito, próximo à região do coração, aqui. E o tiro da cabeça, que todo mundo tá lá. O estrago que foi feito na cabeça e o soldado que atirou confessou que tinha feito esse disparo. Certo? Então, 3 tiros. Então ele foi, no caso, ele foi alvejado assim. Por 3 tiros. Logo de cara. Ele levou os primeiros tiros do combate e foi em cima dele. Não tenho a menor dúvida. Certo? Mas assim, eu ouvi dizer que o tenente não conhecia o rosto dele, né? Não sabia. Conhecia? Mas independentemente disso, ele sabia onde ele estava. Porque o coiteiro não apontou mas a posição. O pessoal dizia que foi o rastejador que disse: esse aqui é Lampião. Não tinha rastejador. Sim, um soldado lá. Já foi depois. Né? Foi justamente esse soldado Sandes, que havia sido do bando. Conhecia. Conhecia Lampião. Conhecia pessoalmente Lampião. Muitos ali não conheciam pessoalmente Lampião. Mas não era muito difícil você identificar isso, né? Pelos sinais, pelo olho, dava para identificar tranquilamente. E tem essas 3 marcas. Eu acho que não tem como questionar que foram esses 3 disparos, né? E agora, qual que matou? Qual o tiro que matou, Lampião? E quem vai saber? O soldado diz que ele, quando chegou no local, ele estava tendo aqueles espasmos, né? Que se tem involuntário, né? Que as pernas ficam mexendo e o corpo indo para frente e para trás, esses espasmos involuntários. E ele efetuou esse último tiro na cabeça, foi quando ele parou e morreu de vez. E aí termina. Aí o pessoal questiona, né? Como é que um cara experiente, tal, aquela conversa toda. Mas é a hora, né, amigo? Uma hora ele teria que ser pego, uma hora ele teria, e foi nesse dia que tava. É verdade que um dos tiros inutilizou o fuzil dele? Um dos tiros pegou no carregador. No carregador do fuzil. E dizem, quem examinou a arma, dizem que não tinha como ele atirar. Não tinha como ele mexer. A munição não sairia do carregador. Ficaria no carregador. Não teria como ela ir para a câmera, né? Mas ele não pegou nem na arma. Ele não chegou a pegar na arma? Não chegou a pegar na arma. Ele tava de lado. Ele estava dormindo na hora? Segundo as informações, ele estava se levantando. Estava sentado, né? Ele estava levantando. Mas já estava com a cartucheira no pescoço. A cartucheira já estava. E estava com o punhal. Estava se ajeitando, né? Estava se ajeitando. E quando rompeu a fuzilaria, quando o primeiro tiro saiu lá em cima do Amoroso, do cangaceiro Amoroso, de imediato se rompeu o tiroteio, né? E você imagina, 50 policiais, 40 cangaceiros, todo mundo atirando, gritando, falando. Quase 100 homens. O nevoeiro que deve ter sido, a fumaça da pólvora, ainda meio escuro do tempo mesmo, ainda sem luminosidade adequada. Deve ter sido um pandemônio aquilo dali. Eu imagino, eu tive lá. As metralhadoras, né? Sim, as metralhadoras descarregaram tudo, exportaram tudo de bala. Tinha uma pessoa para carregar os carregadores, né? Da metralhadora. Tinha muito policial, né? Tinha vontade de gente sobrando, né? Tinha muito policial. Tinha gente sobrando. A questão. Tem mais algum detalhe aí, mas eu vou só perguntando aqui, interrompendo, né? Fica à vontade. Como o pessoal reclama muito que